Boa noite, mais uma vez estamos aqui. Estamos com alguns problemas aqui no Instagram, gente, então vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Gabilan entrou, já vou fazer o convite para ele agora, só um minutinho. Só um minutinho, já chamei o Gabilan. Boa noite. Olá, boa noite. A coisa Agora deu tudo estava preta certo. aqui. Agora deu tudo certo. Estamos. Eu peço desculpa a todos. Estamos com um pequeno problema aqui de conexão do Instagram. Eu acho que eles estão configurando novamente, mas agora está tudo certo. Gabilan, boa noite. Seja bem-vindo à nossa querida fraterna, mesmo que virtual, né? Ok, muito obrigado. É um prazer novamente estar com todos vocês, tá bem? Espero Com que, certeza. espero que haja estabilidade da transmissão para que a gente possa fazer até o final. A última vez que eu assisti, caiu 200 vezes aí para a Edi, né, coitada? Mas tudo bem, vai dar certo se Deus quiser. Dará. Bom, Gabilan, eu vou dar uns avisos bem rápidos novamente e já passo a palavra para você, ok? Muito bem. Bom, é o seguinte, então, só lembrando a todos, então, que o plantão da área social para arrecadar os alimentos para as cestas básicas das famílias assistidas se realizou hoje, mas nós ainda estamos precisando de alguns alimentos. Então, aqueles que puderem ajudar, por gentileza, nós estamos aguardando, será bem-vindo. Amanhã, a partir das 19h30, terá gente na fraterna para receber esses alimentos, né? A partir das 19h30 até as 21h30. Ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp 3644-8610 e conversar com a Edi para fazer a sua doação. Lembrando que aos domingos, às 9 horas da manhã e às quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos com as nossas atividades presenciais. Então, você tem que deixar o seu nome na lista, com a ID, também pelo WhatsApp 3644-8610. Estamos com público reduzido de no máximo 25 pessoas, álcool gel na porta, o uso de máscara o tempo todo, né? E a medição de temperatura também na porta. Então, estamos tentando seguir todo o protocolo exigido, ok? Bom, agora eu vou passar para vocês vou passar a palavra para o nosso querido Gabilan, que vai fazer a palestra da noite. Gabilan, a noite é toda sua, fique à vontade. Muito bem. Uma boa noite a todos. Como compete a toda reunião espírita, como essa que nós estamos, nós devemos iniciar com uma prece de harmonização. A prece inicial é de harmonização e a de encerramento é de agradecimento. Por que que nós pedimos para cerrar os olhos? Porque ele é a janela da alma e pode nos distrair e fazer viajar o nosso pensamento por caminhos ímpios aí. Vamos nos assenhoreando dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e emitindo energia mental para entrar em conexão com os amigos espirituais que assistem à fraterna, este trabalho e a todos nós, para que possamos nos direcionar diretamente ao amorável Mestre Jesus, para agradecer a Ele o farol divino que ilumina a nossa estrada do bem, nos legando conceitos éticos e morais necessários para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. E rogando ao amorável Mestre Jesus que nos permita nos dirigirmos ao Pai de misericórdia, o Senhor da vida, para agradecer a Ele a oportunidade que temos de estar nesse estágio de evolução da hominidade, da humanidade, atravessando os rigores que o mundo nos oferece, que nos obriga, mantendo a paz, a tranquilidade e a serenidade que a doutrina espírita, que os amigos espirituais nos dão, para que possamos seguir sempre na romagem do bem,
realizando as nossas tarefas de auxílio às outras criaturas, auxílio no caso de abertura, de inspiração do conhecimento, dos princípios da doutrina espírita, todos eles baseados na ética e na moral do amorável Mestre Jesus, rogando ao Pai de misericórdia nesse instante, que nos dê tranquilidade, serenidade, equilíbrio e paz a todos nós, nós que iremos direcionar os trabalhos da noite e todos que estão nos seguindo, e sentimos os bons fluidos já, como uma verdadeira energia que nos envolve a todos, para podermos fazer, realizar a nossa tarefa da noite. Senhor de misericórdia, dá-nos a paz e a clareza interior para realizarmos o nosso trabalho. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Queridos amigos e irmãos, a programação desse nosso encontro enseja um assunto de muita importância. Aliás, todo assunto que a doutrina espírita abraça, e ela abraça todos os assuntos relativos à evolução da humanidade, visando sempre a melhoria do bem da criatura, esse assunto está rotulado de laços de família. Todos nós temos uma família. Mesmo aqueles que dizem que não querem ter, têm uma família. E, portanto, nós vamos adentrar por esse caminho, nós vamos fazer como Jesus nos orientou com relação, quando nos disse parábolas, quando nos disse ensinamentos, que nós deveríamos tratar todos os assuntos com a máxima tranquilidade, a serenidade e para o dia a dia, falando para nós mesmos, cada um de nós nos analisando. Então, eu peço a atenção e a licença dos queridos amigos, irmãs, irmãos e companheiros, para abrirmos com uma coisa curiosa. Um capítulo de um livro chamado Começar de Novo, de um psicólogo chamado Leonard Felder. É um psicólogo que nasceu em Los Angeles, ele vive lá na Califórnia, e trata de assuntos curiosos. E nesse capítulo aqui, ele trata de melhoria das relações estremecidas com membros difíceis da família. Não é com nenhum de vocês, não, com nenhum de nós, né? São membros difíceis em hipótese e tal. E ele dá licença para abrir um capítulo dele com umas palavras de uma outra psicóloga, chamada Marilyn Ferguson, que nos diz o seguinte: enquanto não vivermos em paz com aqueles que nos estão próximos, não conseguiremos lidar com grandes problemas como a paz mundial. Muito apropriado, né? Se a gente não consegue viver em paz no núcleo original nosso, será difícil a gente ir para a paz mundial. Mas aquilo que vai nos interessar nesse assunto é o Leonard. Ele pondera que se a gente perguntar para a maior parte das pessoas se amam os parentes mais próximos, diz ele que elas geralmente, é verdade mesmo, dirão, sim, é claro, é claro. E ele diz, entretanto, vamos formular essa questão, essa pergunta, de maneira um pouco diferente. Mas vocês efetivamente gostam mesmo de todos os membros próximos da família? E aí ele faz uma ponderação. Ele diz, olha, admitamos ou não, diz ele, na prática quase todo mundo tem lá um problema de conflito, de agastamento com pelo menos um parente próximo lá. E eu repito, não tenho nada a ver com ninguém. O Leonardo que está dizendo isso que na maioria das vezes. Então, esse agastamento pode ser com um pai, com uma mãe, com um filho, com uma filha, com um irmão, com uma irmã, com um cunhado, com um padrasto, com uma madrasta, com um sogro, uma sogra, um genro, uma nora. E aí ele diz, é aí que a porca torce o rabo. E ele faz uma alusão lá adiante, dizendo, por quê
isto acontece? E ele fica meio indignado e não vai dizendo o porquê, a não ser a melhoria de relacionamento, de tratamento, de melhoria de comportamento da criatura. E nós vamos nos interessar por essa história do porquê. Então, eu vou me permitir a gente fazer uma alegoria, um cineminha. Nós vamos imaginar uma casa hipotética, por hipótese. É uma casa onde vive uma família, pai, mãe e os filhos. E a gente vai colocar a nossa orelha, nós vamos bisbilhotar o que é que está acontecendo dentro daquela casa lá, nós vamos ouvir as colocações de cada uma das pessoas. E a primeira coisa que a gente ouve lá é uma voz curiosa de alguém que tem uma voz de adolescente, assim, já pré-adulto, dizendo: onde será que eu fui arranjar pais tão caretas, pobretões, ignorantes, não sabem nada, na verdade? E a gente ouve logo a seguir um dos pais dizer, aí parece até que é a voz feminina que diz: o que foi que eu fiz para ter filhos tão mal agradecidos, tão mal educados, tão problemáticos? E aí a outra voz diz: a quem será que saiu esse inútil? Ele é tão diferente dos outros irmãos, Senhor. E a gente ouve uma voz de um jovem dizer: não adianta, eu estou até fazendo o gesto porque parece que estou vendo ele dizer lá, não adianta reclamarem de mim. Eu não pedi para nascer. Olha só que coisa que ele afirmou. Nós vamos ver isso aí. Vocês vão ter que me engolir, ele disse, ele acabou dizendo. E entre os cônjuges, a gente ouve lá a voz do homem mais grave, dizendo: meu Deus, como é que eu fui casar-me com esse traste? Essa escrava da vassoura. Não pisa aqui, não vai lá, não entra de sapato molhado aqui. Olha o tapete lá, não vem fumar dentro de casa. Meu Deus do céu, como é que eu fui me casar com esse traste? E a gente já ouve o contraponto da voz feminina. Deus meu, onde eu fui achar esse beberrão que se aposentou, trabalhou bastante, mas se aposentou aos 48 anos de idade, para quê? Não sai lá daquele boteco ali da esquina, jogando dominó com aqueles caras lá que não fazem nada na vida. E esse cara é por conta da voz dela. Então, gente, vocês já viram alguma vez uma cena dessa? Já ouviram alguma cena dessa? Não é difícil de nós vermos, não é mesmo? Pois é, mas a gente vai entrar no aspecto do que é que isso pode significar à luz do nosso assunto. A gente tem a impressão de que, diante dessa postura das criaturas de reclamação de pai para filho, de filho para pai, entre cônjuges lá, de que a nossa relação familiar ela é uma obra do acaso. É isso, dá a impressão de foi por acaso que aconteceu de eu estar nisso aí. E alguns até dizem o seguinte: como é que Deus foi permitir que eu aqui possa estar aqui nesse meio, com esse conflito todo familiar aqui? Afinal de contas, Deus, então, é arbitrário e tendencioso, porque ele coloca criaturas em outras famílias muito mais aí estruturadas. Outros, então, dizem o seguinte: não, na verdade, nós somos uma verdadeira vítima. Deus nos esqueceu. Nossa Senhora, coloca tudo no ombro de Deus. Ombro, entre aspas, aí, porque a gente só fala de coisas materiais, colocando em Deus esse daí, né? Uns, então, vão lá para afirmações religiosas antigas, que alguns ainda seguem, dizer: olha, todos esses conflitos aí internos que você não sabe qual é a causa, isso aí é fruto do pecado original. Meu Deus do céu. Estão querendo dizer que a gente tem que pagar aquilo que alguém fez lá há milênios lá para trás. É uma alegoria, realmente. Isso nada mais é do que uma metáfora, efetivamente. Bom, nós temos que dizer, mas não é nada disso, nenhuma dessas afirmações aí. E se não é nada disso, como é que a gente vai explicar tantas diferenças e desavenças no meio familiar? E como obter resposta
para os problemas de relacionamento que estamos vivendo, que a gente até deu aqueles exemplos ali. E, primeiramente, nós temos que fazer uma observação. O espiritismo não é místico, nem dogmático, e nem é uma ciência de adivinhação, gente. Ele manda, para a gente analisar e tentar essas respostas, ele recomenda, como quase ordem, que a gente raciocine para poder observar. Observar o quê? Buscar as causas que podem resultar nessas consequências desses conflitos domésticos aí. E o espiritismo, os amigos espirituais, nos ajudam, não vem resolver o nosso problema, não vem a gente pedir, eles vêm, intervêm e resolvem. Intervêm para nos permitir que nós tenhamos a compreensão para a solução desses problemas. Então, se é isso, é usar, então, a procura das causas, a gente não pode falar em acaso. Lembra que a gente disse? A impressão que dá daquelas discussões todas é que a gente está por acaso naquele âmbito familiar, e não é. O acaso, na verdade, quer dizer sem causa. Eu estou falando que quer dizer, não é simplesmente eu adotar que acaso quer dizer sem causa. A palavra acaso, na sua origem, quer dizer não ter causa. A é negativa, em grego e também no latim e caso vem de causa, efetivamente. Então, não se pode falar em acaso, porque o acaso não existe. E se o acaso não existe, então ele não pode produzir nenhuma consequência. Muito bem, vamos enveredando por um outro rumo, aí, por um outro caminho. A gente ouve muito costumeiramente dos doutrinadores, principalmente de doutrina espírita, e também de alguns espíritos, afirmar que a família é um instituto de origem divina e que ele existe para propiciar o burilamento das criaturas. Então, nós vamos ver essa história de como é que é possível ser de origem divina. E nós vamos raciocinar. Em primeiro lugar, afirmar que a família é composta de criaturas, não é isso? Criaturas como nós. E, portanto, ela é composta de indivíduos. Essa palavra é importantíssima. Importantíssima. Sabe por quê? Porque cada ser espiritual que ocupa essa posição nesta vida que nós estamos vivenciando, cada espírito é uma individualidade. E é criado pelo Criador, e, portanto, ele é uma criatura. Ele é uma criatura que evolui como todos nós e todos os demais que nos cercam ao nosso lado. E nós, espíritos, não somos criados pelos nossos pais. Os pais, na verdade, produzem a criação, sob o ponto de vista biológico, fisiológico, do corpo físico. É isso aí. Isso é através da lei de reprodução, de manutenção da espécie. E para poder evoluir, o corpo, para poder evoluir, é ocupado por um corpo físico, ou ser espiritual ocupado por um corpo físico. Porém, ele é uma individualidade. Portanto, é uma criatura dotada de decisões próprias, que a espiritualidade chama de livre-arbítrio. Queria dizer, um parênteses, que o livre-arbítrio não é um prêmio, e não é uma mágica que o Criador faz em nosso favor. Nada, é uma conquista ao largo de toda a nossa evolução. Quando a gente fala em evolução, nós estamos falando na aquisição de experiências milenárias. Milenárias. Se vocês estão lembrados, inclusive, do nosso último encontro, nós nos referimos, e vamos nos referir de novo a isso, porque é muito importante para a gente saber que nós somos, não é quem. Quem a gente é? João, Manuel, Gabriel, André, Edi, Francisco e todos vocês que estão aí. E aí é quem? É nomes, né? Mas o que a gente eu me lembro perfeitamente bem que o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, tem lá um capítulozinho chamado da genealogia do espírito, quer dizer, do caminho evolutivo do espírito. E ele dá a idade de cada um de nós, a média espiritual de cada um de nós. Ele diz que, desde que a gente começou a
ali serpentear, ali a tentar o começo de evolução entre vírus e bactérias, passando por todos os reinos, estagiando por todos os reinos, aprendendo como é que a luz natural se desenvolve, nós temos a bagatela para chegar até as portas da humanidade, da humildade. Não é chegar ao estágio que a gente já está, que a gente já tem cabelo penteado, usa gravata, faz chapinha, nossas queridas irmãs, né? Não, não. É só sair do pensamento fracionário das ideias relâmpagos e entrar no pensamento contínuo, que vai depois vai se transformar em razão e vai se transformar em livre-arbítrio. A gente tem a bagatela de 15 milhões de séculos, gente. 1 bilhão e 500 milhões de anos. Essa romagem aí é para experimentar. É, na verdade, o caminho da experiência e da evolução. E quando nós chegamos na aquisição, na realização da conquista do livre-arbítrio, então a gente começa a vivenciar expiações. Essa palavra expiação começa com ex, que quer dizer ex, passado, e provas. Pro é para frente. Então, expiações quer dizer a possibilidade em uma existência de nós tentarmos reformular, repetir até experiências anteriores, cuja causa está em outras existências, e nesta existência a gente poder, numa existência nova, a gente poder reformular ou até reincidir. A gente tem livre-arbítrio. E prova, não. Prova já não é exatamente aquilo que é do passado da gente. É livre decisão, livre aquisição de passar por esta ou aquela prova, que às vezes muito dificultosa. E então, isso é que dá para nós a possibilidade de dizer que, então, a família é efetivamente de ordem divina. E a espiritualidade nos alerta, e isso é muito claro para nós, que ela sendo de ordem divina e permite que a gente se una como seres gregários, nós nos unamos a um determinado grupo de pessoas, essas pessoas são reunidas na família, reúne os afins. Afins quer dizer criaturas que têm as mesmas tendências, os mesmos caracteres, mesmos desejos, mesmas necessidades, confluindo todas para uma integração entre elas, bem e mal. E aí é que vem a reunião. Só se reúne gente boa? Não. Na família há a possibilidade de reunião dos afetos, dos afeiçoados, né? E dos desafetos, dos amigos e dos inimigos. Tá vendo? Então, nós temos a possibilidade de nos unir a criaturas que têm as mesmas tendências do bem, de crescimento, de auxílio, mas também há a possibilidade de nós recebermos criaturas unidas do bem, recebermos uma criatura, um inimigo, um desafeto exatamente para tentar fazer com que essa criatura se harmonize. Ou ele servir de instrumento para nós e nas nossas mazelas de outras encarnações. Pois é. Então, a espiritualidade nos diz que esse relacionamento, os males desse relacionamento, essas dificuldades todas, cuja causa muitas das vezes a gente consegue identificar, mas ele nos orienta, raciocine, vai procurar as causas. E, então, a espiritualidade nos diz que nós temos 2 tipos de relacionamento familiar, de males, de consequências de relacionamento familiar. Males, ou efeitos de hoje, que eles chamam de causas imediatas, ou seja, não tem nada a ver com outras encarnações, são produzidas por hoje, e dependente do comportamento atual da criatura, das criaturas, na atual existência. Quando eu falo atual, é aquela que a gente estiver vivenciando, tá bem? E eles nos dão, inclusive, alguns exemplos aí. Por exemplo, tem lá a nossa companheira, esposa, que é obcecada pela limpeza, a gente já falou mal dela agora há pouco aqui, obcecada pela limpeza, ou então que ela é vidrada por futilidades que a vida oferece e tal. Provoca um mal-estar, provoca, na verdade, a hostilidade.
a briga, a discussão e, portanto, a desarmonia. Mas ela não está sozinha. Então, e o marido? O marido ciumento, o marido egoísta, narcisista e, às vezes, até viciado. Vícios até chamados vícios menores, mas que complicam a vida do relacionamento das criaturas. Tal. Isso aí é a mulher e o marido. E agora a gente pode falar, deixa eu dar uma melhoradinha na tela aqui. Pronto. Não sei o que ocorreu, mas vamos ver se eu consigo botar ela de novo. Botei no logo. Às vezes acontece, entra aqui algum sinal, é isso aí, tá bem? Já estamos de novo aí. Muito bem. E os filhos? Como é que isso provoca, como é que pode provocar desarmonia? Olha, gente, filhos mal acostumados. Se o filho é mal acostumado, de quem que é a culpa do mal acostumado? É de quem o acostumou, não é verdade? Mas eles são mal acostumados. E, inclusive, estão mal acostumados, às vezes, por vícios e defeitos. Eu estou falando vícios, na verdade, não estou falando só dos vícios químicos, não. Estou falando do vício de comportamento, vício de linguagem e tal, e os defeitos, que são algo um pouco mais, sutil, mas que existem efetivamente. Gente, o excesso de facilidades que existe hoje é uma coisa incrível. Incrível. De quem que nós estamos falando mal? De nós mesmos. Afinal de contas, nós temos filhos. Eu tenho alguns, hein? Todos aí devem, cada um, dar uma olhadinha para ver até onde tem mau costume, de ter algum defeito que a gente passa por cima, e qual é o excesso que a gente tem. Eu me lembro que eu li num livro do Isamitiba, aliás, num livro não, eu assisti uma palestra do Isamitiba, que é, na verdade, um psiquiatra e psicólogo de jovens e adolescentes, principalmente aqueles envolvidos em vícios de drogas, adictos, mas não só isso. Ele disse que, ele dizia lá na palestra, sabe, gente, olha aí, tem um filho só, e esse filho vai lá para a escola e tirou uma nota baixíssima em determinada matéria. O que ele fez? Ele pegou e falsificou a assinatura da mãe. Pessimamente mal. E aí a escola descobriu, chegou e disse o seguinte, já para o teu quarto. Imediatamente vai para o teu quarto. Vai lá e escolhe uma camisa, uma cueca e um chinelo. Uma bermuda e um chinelo. E nada mais, você não sai mais lá, nada de festa, nada de cinema, nada de baladinha, nada disso, tá bem? Aí diz o Isamitiba, nossa, eu também gostaria de ter esse castigo, porque lá no quarto tem televisão e box, iPhone, iPad, iPod, ai meu Deus, tem de tudo para ele falar telefone e tal. E aí, então, na verdade, esse castigo aí, ele disse, não vale a pena não. Isso mostra mais ainda o excesso de facilidades para a criatura. Esses estão, então, como os espíritos chamam de causas imediatas, ou seja, são males produzidos na própria encarnação, fruto do comportamento e do temperamento das criaturas. Mas existem outras. Lembra do Leonardo que disse, por que será que acontece isso? Pois é, muitos daqueles lá, então, são de antes, são causas anteriores, que são chamados pelos espíritos de causas remotas. Causas remotas são aquelas de encarnações anteriores e que refletem, cujas consequências refletem agora. É a tal da relação de causa e efeito. Felizmente que elas existem, porque são oportunidades de a gente poder refazer. Eu, nesse aspecto, nesse ponto do nosso assunto, eu gostaria, peço licença, vocês vão ver do avesso, mas eu vou dizer para vocês, existe um livrinho maravilhoso chamado Leis de Amor. Vocês estão vendo ele ao contrário, porque o Instagram ele não fotografa de frente. Muito bem. Esse livrinho ele é composto de perguntas feitas pelo pessoal lá em 1960, mais ou menos 61, pelo pessoal da Federação Espírita, através do Chico, para o Emmanuel. E nesse livro, nesse capítulo aqui, que se chama Parentesco e Filiação, a gente vai ver, na verdade, uma história, essa história de causas remotas lá. Olha só, gente, prestem atenção, por favor. Pergunta: o que foram, em vidas anteriores, os pais despóticos? Lembra que é um pai despótico? Faça isso, aqui na minha casa, não, já para o teu quarto, eu quero que você seja
estudar, vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser arquiteto. Nossa, intervém na vida futura dessa criatura, achincalha ele. Então, quem foram esses pais? Em outra vida foram esses pais despóticos. Olha a resposta do Emmanuel. Eu faço uma advertência, por favor, aliás, uma recomendação. Não há nada de definitivo aqui. Todas as respostas do Emmanuel é quase sempre, muitas vezes, às vezes, e de quando em quando, ele diz. Ou seja, são coisas pontuais. Resposta. Quase sempre, os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado em cuja mente nós inoculamos o egoísmo e a intolerância. Viram, gente? Lá atrás, era nosso filho. E a gente inoculou, passou para ele lá, através do nosso comportamento, dos nossos exemplos, que ele fosse egoísta, que fosse intolerante e tudo. Hoje ele vem aqui como nosso pai, nós, filho deles, olha aí, e ele usa de todo o despotismo como um verdadeiro resquício dos problemas que ele viveu anteriormente. Aí as perguntas continuam. Aí a pergunta, e o filho rebelde? Aquele garotão rebelde que vocês vão ter que me engolir. Lembra daquela história lá? Não pedi para nascer. Viu só? Ele diz, o Emmanuel diz, o filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia a intemperância e a delinquência. Viu só? A gente permitiu que ele fosse delinquente e agora ele volta, na verdade, aqui como filho rebelde para nós, para readequar. Nós somos obrigados a recebê-lo para tentar modificar essa estrutura anterior, cuja causa está lá atrás, na outra encarnação. Aí sobra para as filhas também. E a filha desatinada é a pergunta. A filha detida nos desregramentos do coração. Olha aí, do coração, hein? Muitas vezes é a jovem que, num outro tempo, nós induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. E hoje ela vem refletir aqueles males daquela crueldade que ela sofreu em outras encarnações. Vai sobrar para os maridos. Eu até brinco quando eu leio isso em palestra, em aula, eu digo, e o marido desleal? Vamos pular isso daqui, hein, André? Vamos pular? E o marido desleal é a pergunta. A resposta do Emmanuel. O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito, do passado, que nós precipitamos na deserção, quer dizer, a gente abandonou com os próprios exemplos menos felizes. Nós partimos para caminhos, aqui uma mulher, né? Porque é o esposo, né? A mulher partiu para caminhos tortuosos e acabou abandonando o marido, então hoje vem aqui ele se vinga. Olha só, gente, o que é o ser humano. Ele se vinga. Não é questão obrigatória disso, mas o Emmanuel diz, pode acontecer, né? E aí vem, e a esposa desorientada? A companheira desorientada que nos amarga o sentimento é, muitas vezes, a mulher que nós menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. Olha, gente, que coisa incrível, né? Então, eu queria lembrar a vocês que no livro Vida e Sexo, lá que é do André Luiz, aliás, é do Emmanuel, aquele livro, ele tem um capítulo lá que trata do divórcio. Quando ele fala de divórcio, fala da separação de uma maneira geral. Tá? E, com isso, ele diz o seguinte, o divórcio, e isso espanta às vezes as criaturas, há uma pergunta para o Emmanuel, como ele pensa, como é que o espírito pensa do divórcio? Ele diz, o divórcio, muitas das vezes, é uma boa solução, é uma saída, é uma porta de refazimento, uma porta de saída para evitar, porque o divórcio é uma solução para evitar um mal maior, qual seja a do suicídio, a do homicídio e a da provocação da loucura. Viram só em que situação, na verdade, a gente é colocado aqui com esse marido desleal, esposa desorientada com relação ao nosso passado. Nós vamos voltar, não só falando mal, mas falando bem, porque tem a parte boa nesse livrinho. Quando eu chamo de livrinho, é sentimental, não é só pelo tamanho dele, não. É porque ele é muito profundo, realmente. Muito bem. A maioria das expiações, vocês estão lembrados, é ex.
é do passado. A maioria dessas expiações e as provas que a gente transforma alguma expiação em prova para vivenciar, elas são vivenciadas junto de outros espíritos. Porque senão a gente vai amargar apenas doenças do corpo físico, doença mental e tudo. Nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de laços de família. Então, ela é vivenciada junto a outros espíritos, que também estão em evolução. E dessa relação entre as criaturas são geradas as chamadas empatias. Empatia, gente, é gênero de sentimento, dos quais duas espécies existem: as antipatias e as simpatias. As simpatias são aquelas que a gente resume como uma afeição recíproca, uma afeição que já vem de outros carnavais de encarnações anteriores e que a gente está em verdadeiro concerto, em verdadeiro compromisso de vir para uma encarnação aí com uma boa recepção com relação àquelas criaturas, uma afeição recíproca, efetivamente. Agora, com relação às uniões antipáticas, essas são aquelas derivadas para reajuste. E não adianta falar, Deus, como é que Deus permite que uma pessoa venha para cá? Gente, é livre compromisso nosso. Não há acaso. A gente vem para uma reencarnação e adota a família de que a gente precisa, de que a gente necessita e de que as outras pessoas necessitam efetivamente. Afinal de contas, nas famílias, as pessoas se reúnem, gente, por analogia de gostos, por identidade de progresso moral e por afeição. Vamos ver aí um pouquinho de cada uma delas? Analogia de gostos. A gente tem tendências, tem comportamentos, tem caracteres, tem manias, tem desejos. E a gente vai unir essas atitudes, essas necessidades nossas interiores a criaturas que também têm a afinidade. Lembra lá os afins que os espíritos nos disseram que se reúnem na origem divina da família? Então, nós nos unimos, na verdade, por identidade de interesses entre nós, entre as criaturas. Agora, o aspecto quase principal, eu disse quase porque tem um mais principal adiante, é aquele aspecto da identidade de progresso moral. A evolução ela é para permitir o equilíbrio entre o intelecto, o conhecimento, e o conhecimento é necessário para nós entendermos o que é o bem e o que é o mal, mas, sobretudo, a evolução moral, a evolução espiritual moral. Não é por outra razão, meus queridos irmãos e amigos, que, quando Kardec perguntou qual era o espírito da mais alta envergadura moral, ou envergadura total, mas, sobretudo, moral e ética, que veio ao nosso planeta, à nossa humanidade, a resposta foi uma palavra só: Jesus, ponto. Por quê? Porque a explicação está exatamente de que é irrepreensível, incontestável o aspecto moral e ético de todos os ensinamentos de Jesus. Não aceita nem religião, nem filosofia que ouse contestar esse aspecto moral. E é o que os espíritos adotaram para a conduta das criaturas. Então, nas famílias, a identidade de progresso moral é fundamental entre as criaturas, até para poder agasalhar criaturas que estão com necessidade de integração por causa de problemas de outras encarnações. É aí que a gente tem um filho-problema que nós devemos cuidar com a nossa exemplificação para ter toda a identidade de progresso moral. E o mais importante de todo é o terceiro aspecto, que é o da afeição. Afeição, gente, é affectio do latim. E a affectio do latim, ela é sinônimo de amor. As criaturas acham ainda que amor é uma metáfora, que é um sonho, é uma alegoria, é uma fantasia. Não tem nada disso.
Muitos até dizem, não, o amor é fruto de expressão da maldade da criatura, porque quer subjugar, quer... Não, nada. Isso não é amor. Amor, na verdade, é a liberação interior de fluidos trabalhados pelo pensamento na mente da criatura. E o pensamento é matéria viva. E, portanto, eu já disse isso na nossa outra live. Ele cria, na verdade, um campo de força. Ele é matéria. Matéria altamente essenciada, profundamente essenciada. Ele cria um campo de força que envolve a outra criatura no bem. No bem. Os pensamentos ruinosos também provocam um campo de força negativo, destrutivo. Mas nós estamos falando da afeição. Nós estamos falando do amor que deve efetivamente vigorar entre as criaturas. Pois é, lá nos laços de família, lá no... Até eu queria trazer um pouquinho antes, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que é honrar pai e mãe, os pais, e tem lá um subcapítulo, a parentela corporal e a parentela espiritual, e lá a gente tira a seguinte expressão: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Portanto, olha lá, o pai, na verdade, não tem nada a ver do filho consanguíneo, e espiritualmente ele não é o pai dele. E sim, os de simpatia e de comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Viu só? Pegam lá as causas que precisam ser consertadas, traz para o agora, para o durante, para tentar consertar e, às vezes, até passa para a futura encarnação. Da mesma maneira, lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo chamado Lei de Sociedade, lá, capítulo 7º, para quem gosta dos números aí, tem lá os laços de família. E nós vamos tirar uma única frase lá na questão 774, que não tem importância, não precisa decorar o número não, mas é só para quem for lá fiscalizar a frase junto conosco aqui. Os liames sociais, os laços sociais, são necessários ao progresso. Nós não dissemos, nós somos criaturas gregárias, precisamos viver em sociedade para haver troca e auxílio e fraternidade entre as criaturas e até repreensão, por que não dizer, para a evolução das outras criaturas. Então, os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames sociais, porque a família é o núcleo primário social das criaturas. E aí, completa. Eis porque eles, laços, constituem uma lei natural. Só não é nada inventado. Tudo, na verdade, tem base da lei natural. E aqui é o caso da lei de sociedade. E completa maravilhosamente bem a questão o espírito que passou para o Kardec diz: por isso, Deus quis que os homens, assim, dessa maneira, aprendessem a amar-se como irmãos. E é o que a gente é. Nós não somos criaturas do mesmo Criador? Pois é, gente. Então, voltamos lá apenas para dar um coroamento nesse assunto, dizer que a família, por ser de origem divina, então, a ela se aplicam, então, leis eternas, irrevogáveis, imutáveis e perfeitas legadas pelo Criador, como, por exemplo, principalmente a lei de sociedade, que tem os liames, como nós dissemos, as ligações sociais necessárias para fortalecer os laços sociais e os laços familiares. E a lei de reprodução. Para reencarnar, gente, precisa, na verdade, haver reprodução. Ok, porque há necessidade de perpetuar a espécie sob o ponto de vista fisiológico da espécie humana e, ao mesmo tempo, permitir que espíritos amigos ou inimigos reencarnem para que a gente possa, junto, vivenciar uma etapa de evolução. E a lei do progresso. A lei do progresso é a lei irreversível. Todas as criaturas estão sujeitas a ela. E para fazer ela é para fazer progredir as criaturas, porque é da nossa índole, é do nosso, aspas, destino, não é isso? É do nosso futuro, o progresso incomensurável para toda a eternidade. E, por fim, para coroar tudo, a lei do amor, que estabelece a solidariedade, a fraternidade e a elevação moral das criaturas. E voltamos lá para falar bem do livrinho lá. Perguntaram para o Emmanuel, e os parentes abnegados? Aqueles parentes bons, que auxiliam, que
não conflitam nem nada. Olha o que o Emmanuel diz. Os parentes abnegados em que nos escoramos, olha, são as nossas escolas, são os amigos de outras eras com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, propiciando-nos o reconforto da segurança recíproca. E para coroar mesmo de vez, há uma pergunta ao Emmanuel. Do que nós precisamos para vencer na luta doméstica? Porque é uma luta, efetivamente é uma luta mesmo, né? Olha a resposta. Devemos revestir-nos de paciência. Gente, vá anotando, por favor, no coração. De paciência, de amor, de compreensão, de devotamento, de bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Maravilha, extraordinária. Se nós conseguirmos colocar dentro do nosso coração todas essas ações, essas atitudes, com certeza o núcleo familiar, que é de origem divina, permanecerá de origem divina para todo sempre. Gostaria de trazer, dada a nossa hora, começamos um pouquinho mais atrasados, e nós vamos fechar dentro do horário, uma poesiazinha da Maria Dolores, através da psicografia do Chico Xavier, como a gente sempre faz. E essa aqui chama Família e Vida. Vamos lá. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas no tempo a se recompor. Mas também, dentro de casa, é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais, parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, seja tolerância aonde vás, segurança pede paz, e a paz é a luz do perdão. Vivenciemos, queridos amigos, essa paz recomendada pela nossa querida Maria Dolores, e nós retornaremos e tornaremos à origem divina do núcleo familiar, dos laços de família que nos prendem. Muita paz a todos nós, com a graça de Deus. Agradeço. Gabilan, muitíssimo obrigado por mais uma bela live, como sempre. Suas palavras são sempre muito esclarecedoras para nós, como sempre, né? Você sabe que você é muito bem-vindo à nossa casa e, em nome de toda a Fraterna, nós agradecemos mais uma vez por essa live. Tá bem, Gabilan? Eu é que fico grato e desde já agradeço. Nós vamos fazer a nossa prece final, que será de agradecimento, como deve ser todo final de trabalho espírita, mas antes disso agradecer à Sociedade Fraterna de Amigos Espíritas aí, e que nos recebem amoravelmente, amorosamente há décadas já, e apesar de nós estarmos distantes através aí da via virtual, nós estamos aproximados de coração, dos melhores fluidos em torno de vocês, e todas as criaturas que estão nos assistindo, vibrando por nós, com certeza absoluta, nós percebemos isso e ficamos gratos a vocês. Mas agora, de novo, recolhemos-nos interiormente, fechando as janelas que dão para o mundo físico. E agora vamos agradecer a todos os amigos espirituais que nos assistiram e nos inspiraram, a todos nós, nos inspiraram a vivenciar esse momento. E agradecer ao amorável Mestre Jesus, que nos conduziu sempre pelo caminho do bem, que se mais não aprendemos, se melhor não vivenciamos os seus ensinamentos, ainda é mercê da nossa inferioridade, mas que a sua bondade e a sua fraternidade
nos ampara e compreende as nossas vicissitudes e nos permite caminharmos ainda nos passos dele. E todos eles pedimos que nos amparem para que possamos pedir ao Pai de misericórdia que nos mantenha tranquilos e serenos, que possamos ser mansos e pacíficos, agradecendo esse instante, inclusive agradecendo ao Pai de misericórdia a oportunidade dessa comunicação eletrônica, desse desenvolvimento pelos meios de comunicação, que propicia a união entre as criaturas por meios mais complicados, mas muito mais de facilitação de transfusão de fluidos. Muito obrigado, Senhor de misericórdia. Mantenha-nos na paz e permita que consigamos manter dentro dos nossos lares a união das nossas famílias, levando os melhores fluidos que nesse instante houvermos arrecadados da espiritualidade e dos amigos que nos assistiram. E, sobretudo, que possamos sempre trilhar o caminho da paz e na conquista do bem. Despede-nos em paz, Senhor, com a tua graça, graças a Deus. Gratidão, Gabilan, mais uma vez gratidão. Mais uma vez, eu quero pedir desculpas a todos pelo transtorno como está a nossa live, mas o Instagram deve estar com algumas atualizações, então está deixando a gente meio maluco. Mas deu tudo certo. Como diz a Edi, a gente reza para Nossa Senhora das Lives e está tudo certo. A Edi tá bem, tem gente? razão nisso, né? Só Nossa Senhora das Lives mesmo. Eu só não digo um beijo no coração de todos, porque eu não sou um espírita cirurgião cardíaco, tá bem? Mas um beijo em todos vocês, com todo o amor. Fiquem com Deus. Obrigado. Tá bem. Amém. Obrigado, Gabilan. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima. Boa noite, gente. Bom descanso.